Durante o dia eu orei para que Deus pudesse tocar no seu coração e você atender o apelo de Deus para a vida. É sempre bom nós encontrarmos pessoas como você, gente que a nossa semelhança está na caminhada rumo aos céus. Nós nos alegramos muito que você tenha vindo pela primeira vez. O nosso contentamento em saber que você decidiu hoje você vir à casa do Senhor. Um casal recém-casado, gente nova, bonita, que se preparou para o casamento, saiu de lua de mel, 20 dias depois voltaram. E a mãe do garotão, a mãe do meninão, a sogra daquela jovem, decidiu fazer uma visita a eles de surpresa. E quando foi às 6 da tarde aproximadamente, ela nem bateu a porta, ela invadiu a casa do recém-casal. E ela se deparou com a cena da sua jovem nora descendo a escada nua. E a nora então tomou um susto e perguntou: senhora, o que a senhora faz por aqui? E ela falou: eu pergunto, qual que é a situação que está acontecendo aqui para estar desse jeito? Ela falou: não, a senhora não sabe. Depois que a gente se casou, o meu maridão, seu filhinho, ele tem visto que esse é o melhor vestido que eu posso usar para ele. E aliás, a senhora vai saindo, vai embora, e eu já estou pronta para recebê-lo. E a sogra ficou confusa e perturbada com aquilo, e foi saindo, entrou no carro, e enquanto ela se dirigia para sua casa, um filme da sua vida começou a passar na sua mente. Ela pensou: por que eu não faço uma surpresa dessa hoje para minha esposa? Eu acho que eu vou me vestir para ele como a minha nora se vestiu para o meu filho. E ela chegou em casa e se vestiu daquela forma como a sua norinha estava vestida. Se colocou no centro da sala para esperar o seu esposo. Quando o seu esposo abre a porta e entra, ele toma um susto e pergunta: o que é isso? E ela fala: eu estou vestida assim para você, meu amor. E ele então, naquele tom máximo, pergunta: mas escuta, não tinha como dar uma passadinha antes? A verdade é que o tempo passa e o nosso corpo, a nossa beleza, as coisas que são no exterior da nossa vida, elas vão se deteriorando, se acabando, vão mudando. Mas existem algumas coisas no nosso casamento que podem, além de ser preservadas, podem ser intensificadas, podem aumentar, podem crescer. A gente investe em casa, a gente investe em casa, a gente investe em roupa, a gente investe em beleza, e a gente tem que investir no sentimento, na decisão de permanecer junto a despeito das coisas. E a igreja adventista é muito feliz no que tange aos relacionamentos, principalmente de marido e mulher. Geralmente as nossas igrejas, uma vez por ano, elas promovem um encontro de casais. E nós enxergamos que esses encontros de casais, eles são muito especiais a nós, e agora chegou a vez de nós compartilharmos com os outros. Recentemente eu estava vendo uma estatística que dizia das 5 razões pelas quais há divórcio no Brasil. Primeira das razões, o que você acha que é? Dinheiro, finanças. No Brasil hoje, a maior parte dos divórcios são ligados a dinheiro. Segunda razão é o que a gente chama de incompatibilidade. Terceira razão, sogra. Quarta não, brincadeira, sogra não está na lista. Mas querido, a nossa igreja ela tem pensado com carinho nos casais casados. A nossa igreja tem pensado com carinho nos nossos amigos casados que enfrentam lutas como nós enfrentamos. No mês de junho, eu recebi lá no distrito alguém que já passou por aqui mais de uma vez, professor José Ayrton. Quem conhece mesmo José Ayrton? Nota 10 para ele, né? Tremendo de palestrante. E nós fizemos assim: o casal da nossa igreja, ele pagava uma taxa, e ele deveria levar um outro casal adventista e pagar metade dessa taxa. Eu me lembro de um casal, do Márcio e da Andréia, que foram ao encontro de casais. Depois do encontro, na mesma semana no supermercado, eu encontrei o Márcio e nós começamos a conversar. E ele disse: pastor, eu nunca ouvi nada na minha vida parecido com o que eu ouvi naquele encontro de casais. E sendo bem franco e sincero, professor José Ayrton, o conteúdo que ele coloca para a gente, pouca coisa é novidade. A maioria nós já sabemos, ele tem um jeito diferente de nos lembrar, de nos conscientizar. Queridos, talvez para nós o encontro de casais seja mais um encontro,
mas para os nossos amigos que vivem à margem da sociedade da nossa igreja, são informações que podem rumar o casamento deles para um sentido e para outro lado. Então veja, esse encontro de casais comunitários 6 e 7 de setembro é um investimento no seu casamento, é um investimento na sua vida conjugal e matrimonial, e é também parte da missão que o Senhor tem para você. Então vá orando pelo seu amigo, pela sua amiga, pelo casal casado que você gostaria que estivesse com você. Dê um salto no passo da fé. Mesmo sem convidados, faça sua inscrição e você vai ver a surpresa que vai ser a eles o convite. E tenha certeza do que eu vou dizer, no final do encontro eles vão agradecer a você por essa oportunidade, porque são coisas ímpares que acontecem no nosso meio. Lembrando a você que sexta-feira, 19h30, nós começamos a nossa semana, a nossa Santa Ceia. Nós vamos ter um culto especial com Santa Ceia, Lava-Pés e a Ceia do Senhor. Você está convidado a vir amanhã às 19h30, e a você, amigo convidado que está aqui pela primeira vez, ou que tem recebido o convite de outros dias estar aqui, seja muito bem-vindo. De forma muito especial, eu quero destacar a presença da tia Nininha, está ao lado da minha mãe. A tia Nininha, ela é irmã da minha avó paterna, que já descansa, a avó Nicinha. Obrigado, tia. É uma alegria muito grande ver esse nome. Que Deus abençoe a senhora de coração. Tá legal? Muito obrigado. E antes de nós abrirmos a palavra, eu quero convidar você uma vez mais a fechar os seus olhos para orarmos ao Senhor. Pai querido, quando nós oramos de joelhos dobrados, olhos fechados, quando nós curvamos a nossa fronte, não significa que nós temos medo do Senhor. Significa que nós nos sentimos como que assombrados, maravilhados diante, ó Pai, do Deus infinito, do eterno, do eu sou, do Deus poderoso. Significa que nos falta, como seres humanos, a capacidade de tentarmos definir. Nos faltam palavras e nos sobra aquilo, Pai. A doce certeza que estamos na presença daquele que detém tudo e todos dentro de si. E nessa oração, nós queremos, nessa hora, nos lançar ao Senhor. Nos lançar de modo, Pai, a nos desligarmos da vida secular de trabalho, de estudos. Talvez exista aqui alguma mãe, alguma mulher preocupada com os afazeres domésticos, algum pai, algum homem preocupado com o relatório que tem que fazer, com o trabalho de amanhã, algum estudante que esteve apreensivo por um relatório, uma prova, algum livro que tem que ser lido, alguma resenha, resumo. Talvez esteja presente aqui gente que não sabe exatamente como anda o coração. Uma mescla de momentos de alegria e momentos de profunda crise. Gente, ó Deus, que entrou aqui com diversas demandas e necessidades. Alguns entraram dispostos, outros como que carregados. Mas por favor, Deus, possa ser iniciada uma obra no nosso coração. O Senhor sabe, Pai, a profundidade da Sua palavra, o que ela pode fazer na nossa vida. A mesma palavra que disse haja luz, houve luz. A mesma palavra que disse Lázaro venha para fora, seja a palavra escutada e a palavra pendida nesta noite. Nos alimente, Deus, de maneira muito profunda. Que não seja uma noite marcada por uma simples mensagem ou por uma retórica, mas uma noite marcada pela atuação do Espírito Santo na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 15. Querido, superficialmente ou aparentemente, os 4 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
parecem descrever a mesma coisa da mesma pessoa, mas uma leitura mais atentiva, minuciosa, mostra que, apesar de falar da mesma pessoa, os 4 evangelhos descrevem essa pessoa em lugares diferentes, com propósitos diferentes e com pessoas diferentes. Enquanto, por exemplo, o livro de Mateus, o primeiro dos 4 evangelhos, Mateus está escrevendo para os judeus, na perspectiva de que aquela gente não sabia que estavam perdidos como estavam. O livro de Lucas é um evangelho escrito pelo próprio, que era o seu nome, Lucas, contando e falando às pessoas que, diferente daqueles que não sabiam que estavam perdidas, em Lucas, os gregos, os gentios, eles têm uma noção, talvez não profunda quanto deveriam, mas uma noção de que se encontram perdidos. A preocupação de Cristo em Lucas é para com aqueles que reconhecem que estão perdidos, aqueles que estão à margem, aqueles que se sentem distantes de Deus, aqueles que sentem que Deus é um ser inacessível diante da condição deles. É interessante que Mateus, Marcos e João falam de Jesus, que está nas periferias, se dirigindo ao centro de Jerusalém. Em Lucas, Jesus está em Jerusalém e o seu caminho é oposto, ele vai à periferia. Jesus está preocupado com aqueles que não estão no centro da religiosidade. Jesus está preocupado com aqueles que estão distantes do templo. Jesus está preocupado com aqueles que se sentem perdidos. Jesus está preocupado com os que estão desorientados. Jesus está preocupado em não se sente digno da presença de Deus. A verdade é que o Evangelho de Lucas ele está escrito sobre termos de libertação. Libertação do pecado, libertação da morte, libertação do próprio diabo. Lucas está dizendo que Jesus Cristo dá valor e importância a todos aqueles que se sentem longe da vida com Deus, daqueles que se sentem longe da vida religiosa, daqueles que se sentem indignos. E é dentro do livro de Lucas que nós temos 3 célebres histórias, 3 célebres parábolas. A parábola do filho pródigo, da ovelha perdida e da dracma perdida. Alguns comentaristas chegam a dizer que Lucas 15 é o evangelho dentro do evangelho. Alguns chegam a ponto de dizer que se nós tivéssemos apenas o registro de Lucas 15, nós poderíamos entender um pouco e compreendermos um pouco sobre a morte de Deus. Eu gostaria de lembrar você as 3 parábolas por ordem. A primeira delas é a parábola da ovelha perdida. Um pastor tinha quantas ovelhas? 100 ovelhas. Uma ovelha se perdeu e o pastor diligentemente foi em busca dessa ovelha. Sabe o que me chama a atenção? É que ovelha é tudo igual. Eu me lembro que quando meu irmão fazia o 3º ano do ensino médio no Rio Grande do Sul, lá no IACS, ele cuidava de ovelhas em parte do seu dia. E um dia eu fui com ele para ver as ovelhas e pela minha pálida percepção, ovelha é tudo igual. Mesmo tamanho, cor do pelo, o mesmo... Qual que é o som que a ovelha faz? Como? Palido. É isso mesmo. Tudo igual. Só que apesar de ser tudo igual, para um pastor, aquela ovelha fazia falta. Eu já tive a primeira lição. Deus não nos procura exatamente por quem nós somos. Deus nos procura simplesmente porque somos. Para Ele, a despeito do que somos, Deus nos compra pelo simples fato de nós existirmos. E o pastor acha a ovelhinha, traz a ovelhinha para o curral e faz uma grande festa. Segundo história, uma mulher dentro da sua casa perde uma de 10 moedinhas, perde a dracma. Ela começa agora, acende a luz, varre a casa, acha a dracma e bem coisa de mulher. Enquanto o pastor faz a festa com as ovelhinhas, a mulher já vai para a rua, já chama as vizinhas e faz uma grande festa para celebrar a moedinha que ela perdeu. E vem a terceira história, a história de um pai que perdeu um dos seus filhos. Só que, quando nós olhamos atentivamente as 3 parábolas, as 2 primeiras têm muitos elementos comuns. Elas falam da tragédia da perda, da diligência da busca e da alegria da felicidade. As 2 primeiras parábolas só têm apenas 2 elementos, ovelha e pastor, dracma e mulher. Nas 2 primeiras parábolas, sempre aquilo que é perdido é fruto de uma busca, é encontrado e se há uma festa.
Mas quando a gente chega à terceira parábola, a parábola do filho pródigo, existe um elemento novo e diferente que é introduzido nessa história. Porque enquanto nas outras duas só se tem dois elementos, na terceira se tem três. Se tem um pai, se tem um filho mais velho e um filho mais novo. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 26. Lucas, capítulo 15, verso 26. Diz assim isso: chamou os criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai e mandou matar o novilho cevado, porque o rei esperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca lhe deste um cabrito sequer para alegrar com os meus irmãos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não foi à toa, mas com propósito que eu comecei pela parte última e final dessa parábola. Porque, querido, por incrível que possa te parecer, a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, primariamente, em um primeiro momento plano, nada tem a ver com o filho pródigo. Um editor, não sei porquê, colocou aqui em cima a parábola do filho pródigo, mas a intenção do autor bíblico não é salientar, mostrar e apontar no primeiro plano o filho pródigo. Porque diferente das outras duas parábolas, além daquele que perdeu e além do perdido, nessa parábola tem um terceiro elemento: o filho mais velho. Aliás, essa parábola nada tem que ver também com os filhos. Essa parábola tem que ver com o pai. Não sei porque ao longo do tempo da história nós aprendemos que essa história diz que o menino se perdeu, havia que ele casou com o pai, mas o menino voltou, o pai aceitou e houve festa. Mas a parábola do filho pródigo, primariamente, não quer contar sobre o filho pródigo. Ela quer contar do irmão mais velho e quem não tecer o amor e o coração do pai. E dessa forma, eu queria contar a você aí comigo agora os primeiros versos dessa parábola. Verso de número 11 diz assim: continuou: certo homem tinha quantos filhos? 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Veja só, algumas coisas elas não conseguem ser lidas pela nossa mente ocidental, mas o leitor oriental do Antigo Oriente Médio, as pessoas que estavam ali junto de Cristo, elas conseguiam entender a história de uma forma diferente daquela que convencionalmente nós entendemos. Porque quando Jesus, diante daqueles homens, começou a contar essa história, ele disse: um pai tem 2 filhos. O mais moço deles pediu a sua herança, a parte dos bens que lhe cabia. Naquele contexto, os homens e mulheres, ali no caso escribas e fariseus que estavam ouvindo a história, eles esperavam o quê? O filho mais velho, o filho mais moço, entrasse na história. Que o filho mais velho chegasse diante do filho mais novo e exercesse para com ele 2 papéis. Primeiro papel, o papel da reconciliação. Então, os ouvintes, quando Jesus contou essa história, esperavam que o filho mais velho fosse diante do filho mais novo para tentar reconciliar a história e a situação. Chegar para o meninão, para o garotão, para o jovem e falar: filho, o que está acontecendo? O que está pegando? Qual que é a sua? O que o pai te fez ou deixou de fazer?
Qual que é o problema que está atormentando o coração? O que está acontecendo na mente? Por que esse desespero, esse afã de sair de casa? Então era esperado que o filho mais velho reconciliasse o pai com o filho, que ele entrasse verbalmente na história, que ele não fosse apenas um ouvinte, alguém passivo, mas que ele tivesse participação direta. Ele deveria reconciliar o menino mais novo com o pai. Mas caso isso não acontecesse, era esperado que o irmão mais velho, que o garotão maior, entrasse na história agora da seguinte forma: que ele negasse receber a sua parte da herança. Se ele não foi feliz, se ele não teve sucesso, se ele não conseguiu remediar a situação entre o filho mais novo e o pai, ele deveria negar a sua herança, ou pelo menos a sua parte. Visto é que a parte dele era uma parte maior. Enquanto o filho mais novo receberia 1/3 da herança, o filho mais velho deveria receber 2/3 da herança. E quando eu vou ao texto, no mesmo capítulo de Lucas, no verso seguinte, a gente vê assim, verso de número 12: o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me o que é meu, a parte dos bens que me cabem. E o pai o quê? Lhes repartiu a herança. Ou seja, além do filho mais velho não ter sido um agente reconciliador, o filho mais velho, na divisão da herança, ele recebeu a sua parte, enquanto ele deveria ter negado. Pai, tudo bem, ele quer dar a parte dele, ponto final, mas eu me recuso, eu não quero, eu não aceito, porque não é dessa forma que as coisas deveriam acontecer. E mais um ponto: o problema do filho mais novo não é somente dinheiro. Ele não queria dinheiro para curtir a vida, porque se fosse dinheiro, ele queria chegar ao pai e pedir dinheiro. Por quê? Pressupõe que esse pai é rico, ele tem terras, ele tem servos, é gente que tem condição financeira. O que o menino não quer não é propriamente dinheiro, o menino quer a independência do pai. Em outras palavras, ele quer que a figura paterna deixe de existir para ele. Ele quer uma consciência livre para seguir o seu caminho, o seu rumo. Ele não quer ter mais nenhum vínculo para com o seu pai. Ele quer autonomia, liberdade, independência de tudo que está ligado ao seu pai. Ele quer dinheiro, mas ele quer que a sua mente esteja aberta, sem nenhuma preocupação para com os conselhos, a educação, os sentimentos do seu pai. Ou seja, ele quer a ausência da figura paterna na sua vida, no sentido pleno e total. E agora ele sai de casa. Agora o que eu gostaria de chamar a atenção para você é o seguinte: qual que é mais fácil? Nós olharmos para o filho mais novo, que deliberadamente está em pecado, e reconhecermos o pecado dele e nele, ou olharmos para o filho mais velho e tentarmos identificar alguma forma de pecado na vida dele? Porque o filho mais novo, ele se entrega à luxúria, abertamente, declaradamente, ele está em pecado, ele vai para a terra distante, ele abandona o pai. Só que quando a gente vai lendo a história, a gente percebe que em algum momento a máscara do filho mais velho cai. Porque o filho mais velho, apesar de permanecer dentro de casa e na presença do pai, em algum momento a sua máscara cai e se revela que ele, a semelhança do filho mais novo, também tem um problema com o pai. Queridos, com isso eu digo o seguinte a vocês: é mais fácil nós lidarmos com quem está perdido e sabe que está perdido, do que quem está perdido e por vezes não sabe que está perdido. Quero dizer outra coisa a você: às vezes dentro de uma igreja é mais fácil aturar e lidar com pecadores do que com alguns santos. É mais fácil nós lidarmos com o pecado de alguns pecadores do que com a justiça de alguns pseudos santos. E essa história diz para nós que nem todo mundo que está dentro da casa do Pai verdadeiramente está ligado ao Pai. Porque existem duas formas de negar o amor do Pai, de negar o coração do Pai. Uma é aberta e declarada: Pai, dá aquilo que é meu,
suma de mim, que eu sumo do Senhor, e ponto final. Mas existe uma segunda forma, que é quando a gente vive por obrigação, perto na presença e na vontade do Pai. Essa história mostra para nós que existe um meninão que negou abertamente o amor do Pai, foi embora, sumiu, desapareceu terra distante. Mas tem um outro menino dentro de casa, um filho que se prejuga ser o mais maduro e mais velho, mas que nega o amor do Pai, porque presta um serviço a ele por obrigação. E nós? Será que nós somos como o filho mais novo, que por vezes fugimos do amor do Pai? Negamos o amor do Pai? Nós realmente rechaçamos toda tentativa do amor do Pai nos alcançar? Ou somos como o filho mais velho, que nos colocamos na presença e perto do Pai? Estamos dentro da casa do Pai, mas vivemos a sombra do ressentimento. Quando eu digo ressentimento, em linhas gerais eu digo o seguinte: é muito fácil, por exemplo, para quem tem 20, 30, 40 anos de igreja, que já viveu tudo que uma igreja pode dar para ser vivida, uma igreja que te sugou, uma igreja que te puxou para a missão, uma igreja que precisou de você e que você de repente se entregou, mas que em algum momento você sentiu que a igreja não te valoriza mais, que a igreja não te procura mais, que a igreja não precisa mais de você, e daqui a pouco nós estamos dentro da igreja ressentidos, porque a própria igreja nos colocou lá no nosso cantinho, quando no passado, quando tínhamos tudo para dar, nós nos entregamos sem medida e sem valor. Queridos, é muito fácil, por exemplo, para alguns que nasceram na igreja, aprenderam tudo que sabem e vivem, em algum momento da vida, pegar tudo que já fizeram e esfregar na cara de Deus. Deus, olha tudo que eu fiz para o Senhor, olha a vida que eu vivi para o Senhor, olha tudo que eu fui capaz de fazer e de entregar ao Senhor. E Deus, é hora agora do Senhor aprovar a vontade, é hora agora do Senhor abrir a porta para mim dentro de uma empresa, como se Deus tivesse a obrigação de fazer alguma coisa por nós, por tudo aquilo que fizemos a Ele. E sabe qual que é a praga e a desgraça do filho mais velho? É que ele tem uma teologia equivocada. Ele não vê Deus como um ser de graça, ele vê Deus como o dono de uma contabilidade. Ele vê um Deus que é mais ou menos assim, coloca nas mãos dele uma lista de crédito e débito. O filho mais velho entende que a vida é construída da seguinte forma: tudo que eu faço de bom, existe um lugar que eu vou anotando, e vou escrevendo, e vou mencionando. Tudo que eu faço de ruim, existe um lugar que eu vou computando, vou acumulando. E no final, a minha alegria e sorte é ver que entre créditos e débitos, eu consegui um certo equilíbrio, ou consegui fechar um saldo positivo. Eu fiz coisas melhores do que propriamente coisas piores. Na compreensão do filho mais velho, o pai dele era um contador, que ficava à espreita à porta, esperando as suas ações para contar cada uma delas, e por conta dos benefícios que ele poderia receber dos seus créditos e débitos, ele então servia ao seu pai. Não conseguia ver o pai, não conseguia ver que aquela figura paterna nada estava procurando dele, a não ser um amor real e sincero, a despeito daquilo que ele poderia fazer de errado. E o texto conta para nós. E o ponto onde o texto fala que a máscara dele cai é quando o seu irmão volta para casa. O seu irmão mais novo, o fujão, o lunático, o bobão, o atrevido, o miserável, o pobre, o coitado, desagilizado, volta para casa. O meninão que estava longe, um dia bem se lembra do pai e vem à sua família. E logo que o menino chega em casa, o pai, antes mesmo de esperar que ele colocasse os seus pés na casa, sai à busca dele, encontra o filho, na presença dos seus servos, veste o menino, coloca as sandálias, coloca no dedo dele um lindo anel e arma uma linda e grande festa. E a gente até pode ouvir o som da música naquele dia naquela casa.
A gente consegue ouvir o que era tocado ali. E naquela festa, ao som daquela música, você pode notar a alegria e a felicidade do Pai.